Shabbat Shalom a todos mais uma vez, bom dia. Chegamos a Parashá Korah, correspondendo ao texto de Números 16, do verso 1 ao capítulo 18, verso 32. Nessa Parashá temos um dos eventos mais dramáticos da história de Israel, a grande rebelião de Korah contra o chamado de Moisés e contra a escolha de Arão e sua família para o sacerdócio. E os rabinos dizem que o espírito de rebelião de Korah é o mesmo espírito que se apodera de todos aqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus. Esse tipo de rebeldia sempre tem por objetivo o poder, aquela ganância pelo poder, pela posição, e o rebelde se levanta contra a posição de autoridade e liderança dada por Deus a uma outra pessoa. Só que no fundo o coração do rebelde quer ou gostaria de ter essa posição para ele. Detalhe, eu estou falando aqui de uma posição que não pertence a essa pessoa. Estou falando de uma posição onde o próprio Deus foi lá e estabeleceu uma outra pessoa. E como relatado aí nesta Parashá, aqueles que se levantam contra as escolhas de Deus estão se levantando contra o próprio Deus. E não apenas contra os seus escolhidos. O que Moisés diz lá a Korah? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Isso daí está em Números 16, versos 10 e 11. Então Korah também desejava a posição de Arão. Ele desejava o sumo sacerdócio, e para obtê-lo ele se levantava contra a autoridade de Moisés. Ele vai lá, convence a Datã, Aviram, On, todos da tribo de Ruben, a se juntarem a ele, e além desse ele consegue o apoio de mais 250 príncipes de Israel. Não era qualquer um, eram príncipes de Israel, 250 príncipes de Israel. Korah, ele conseguiu influenciar lideranças do meio do povo. E o recurso utilizado por Korah é o chamado discurso populista, vamos dizer assim. Korah dizia, todos são santos, ou seja, todo o povo merece ser sacerdote, todo o povo pode ser mediador. E é interessante que Deus não é injusto, porque ele coloca o que? Ele coloca o nazireado para o povo, que é um paralelo bem interessante com o sacerdócio. Não vou entrar nisso aqui agora. Então, Korah vai lá e fala algo que assim, todo o povo merece ser sacerdote, todo o povo pode ser mediador. E você, Moisés, não tem o direito de se elevar sobre o povo, pois todos são iguais perante Deus. Esse era o discurso. Todos somos escolhidos, somos sacerdotes. Um discurso que apregou uma igualdade que para o incauto pode parecer até um discurso de justiça, mas por trás desse discurso Korah escondia uma ambição má. Na verdade, Korah nem se importava com o povo de Israel. E todos aqueles que verdadeiramente estão nos caminhos de Deus buscam sempre humildade, obediência às autoridades, às hierarquias, buscam sempre discernir as hierarquias em todos os meios aos quais participam, seja no corpo do Messias ou até na empresa ali que a pessoa trabalha. Seja em qualquer lugar que estivermos, devemos mapear, devemos sempre buscar mapear e discernir hierarquias. Então, na verdade, Korah queria desmantelar a hierarquia que o próprio Deus estabeleceu. E todos ali eram o quê? Massa de manobra, para que ele pudesse assumir o lugar de Moisés e Arão. E pior que a pessoa desmantela, isso daí a gente vê acontecer nas comunidades, infelizmente. Ela desmantela a hierarquia, contamina muitos, aí depois ela tem que estabelecer de novo. Só que daí vai ter que vir opressão. E no fundo, as pessoas que se posicionam em rebeldias como essas, têm em seu interior sentimentos ruins como invejas, hipocrisias. São pessoas que começam a se mover em manipulação, feitiçarias. Como eu falei, pode até parecer ministros de justiça. Olha essa palavra, irmão. Ou até pessoas queridas, populares, carismáticas, arrojadas ali na conversa. Mas, na verdade, esses sempre carregam um falso clamor por justiça, uma falsa justiça. Muitas vezes são pessoas bem polidas por fora, mas por dentro não estão bem. 1 Samuel 15, 23 diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. E as Escrituras nos alertam que não podemos dar ouvidos às pessoas que estão em rebeldias.
O Novo Testamento nos traz muito isso também. Devemos fugir de nos associar com quem está em rebeldia. Temos que nos manter vigilantes, porque isso daí vai acontecer na jornada. E aí aqueles que se associam com rebeldes também se tornam culpados de rebeldia. Gera peso. Temos aí uma infeliz amostra disso na paraxá de hoje. Não foi apenas Corá que foi tragado nas profundezas da terra, mas também a Datã, Aviram, On e suas famílias. Todos aqueles 250 príncipes que eu falei aqui também foram punidos com fogo da parte de Deus. Aí Deus vai lá, pega o incensário deles de metal, faz até uma lâmina para o altar. Eu acho muito interessante isso. Os filhos de Israel deviam olhar assim, cuidado, não vai se rebelar lá a lâmina lá. Como é que tá, né? O cara já olha para o coração dele na hora. Então, como discípulos de Yeshua, precisamos ter esse cuidado em toda a nossa jornada que Deus tem para nós, para não entrarmos em nenhum tipo de rebeldia contra as hierarquias que Deus estabelece. E repito, isso aí não vale só para o meio congregacional. Isso vale para todos os ambientes ou instituições às quais estamos inseridos. Mas no que se refere ao corpo do Messias, aí nós temos um princípio de ouro. O autor de Hebreus escreve assim, obedeçam aos vossos líderes, sendo submissos para com eles, pois velam por nossa alma, como quem deve prestar contas, para que vocês façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, verso 17. E até mesmo o jovem Timóteo não era qualquer um, né, auxiliar de Paulo, ele já atuava ali como um braço apostólico em meio às comunidades. E ele vai lá, esse Timóteo, ele estabelece líderes, ele foi levantado para isso também. Ele vai estabelecendo líderes e de acordo com padrões mínimos de requisitos, padrões que o próprio apóstolo Paulo passava para ele. E aí esse Timóteo recebe a seguinte instrução: não aceites acusação contra o presbítero, exceto com 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5,19. Então aqui já é uma instrução para alguém que levantava líderes. Mesmo Timóteo, sendo um braço apostólico que estabelecia presbíteros e diáconos em certas congregações, ele recebe a ordem de não aceitar acusação contra um presbítero, exceto com 2 ou 3 testemunhas. Então, no meio ao propósito de Deus para nós, precisamos estar vigilantes para nunca emprestarmos os ouvidos para quem difama, para quem maldiz alguém estabelecido por Deus. Ou seja, se a pessoa foi estabelecida por Deus, o rebelde não se levanta apenas contra essa pessoa, mas se levanta contra o próprio Deus, que é quem estabelece as lideranças, as autoridades. E tendo como base a paraxá Corá, vemos que esse espírito também se move em uma outra esfera que eu vou tratar aqui. Isso desde o 1º século. Esse espírito de Corá, ele grita, ele milita, ele grita, entre aspas, e tentando influenciar a muitos até os dias de hoje, apregoando que Yeshua, que Jesus não é o Messias, negando e ensinando que o Messias Yeshua não é o caminho e a verdade e a vida. Temos o registro do Novo Testamento. Disse-lhe Yeshua: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Yeshua em João 14,6. E por que Yeshua é o caminho e a verdade e a vida? Primeiro eu quero trabalhar aqui um conceito para ampliar o nosso entendimento referente a essa frase de Yeshua. Precisamos, antes de tudo, entender o que Deus faz quando Ele constitui um Elohim. Isso no sentido de representante, ou seja, um Elohim, um representante, para ser a voz dele aqui na terra. Por isso eu vou fazer paralelos entre Yeshua e Moisés, no sentido de que Moisés foi sim como um arquétipo do Messias Yeshua em seus dias. Olha aqui o que aconteceu com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: veja que te tenho posto por Deus, Elohim, sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Êxodo capítulo 7, verso 1. Notem que foi o próprio Deus quem comissionou Moisés a ser como Deus, entre aspas, naquele tempo. O Eterno não transformou Moisés num tipo de divindade menor, nem em outro tipo de Deus, entre aspas. Isso não faz sentido, porque isso seria idolatria. Como o próprio Deus tantas vezes nos adverte a jamais praticarmos. Mas isto significa que Deus fez de Moisés o seu representante oficial naquele tempo. Contanto que o que Moisés falava era como o próprio Deus falando. O que ele ordenasse acontecer, prontamente ocorreria. Mesmo milagres poderosos nos céus e na terra.
como de fato Moisés fez, por intermédio de Deus. Por isso, naquele tempo, Moisés foi constituído com uma função mediadora. Por isso que Moisés é um arquétipo do Messias Yeshua. Por exemplo, quando Deus enviou Moisés, quem do povo poderia subir no monte para falar face a face com Deus? Moisés tinha uma função mediadora e também legislativa. Moisés, então, ele sobe ao monte e desce com leis e mandamentos ao povo. Ou seja, Moisés era como um mediador. Ele desce do monte com uma legislação divina para o povo de Israel. Claro que ainda assim vemos que o Messias Yeshua é antes de todas as coisas. Isso aqui é profundo. Movendo ali sobre a criação desde o princípio. Muitos sábios de Israel diziam que a voz que andava pelo jardim do Éden era a voz de quem? Do Messias. Que nós não só cremos, mas sabemos que é Yeshua. Temos também relatado em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 20. Deus dizendo ao povo de Israel por intermédio de Moisés: eis que eu envio um anjo. Olha aqui, ó. Aqui o sentido dessa palavra anjo ou malar em hebraico é mensageiro, representante. Eu vou ler aqui, ó. Eis que eu envio um anjo, ou seja, o meu representante, adiante de ti para guardar-te pelo caminho e te conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Anda apercebido diante dele e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu, ou seja, o que Deus disser, olha isso, Deus através de Moisés ordenando ao povo de Israel lá no deserto que eles precisavam atentar à voz do anjo, a fim de fazerem tudo o que Deus disser. É como se fosse assim: ei, povo de Israel, anda apercebido diante desse anjo e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se na verdade ouvires a sua voz e fizerdes tudo o que eu, ou seja, o que Deus disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu, o Eterno, os aniquilarei. Êxodo 23, do 20 ao 23. Temos também no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, uma experiência sobrenatural onde o apóstolo Pedro, juntamente com João e Tiago, viram lá o Messias Yeshua em um aspecto de glória, um aspecto de esplendor, conversando junto com Moisés. E em meio a esse mover veio uma nuvem ali resplandecente, e do meio da nuvem saiu uma voz dizendo lá: este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi, escutai-o, ouçam-no. Isso está em Mateus 17, do verso 1 ao 5. E até o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, deixou escrito que na geração de Moisés, lá no deserto, havia uma pedra que seguia o povo de Israel. E que essa pedra era Messias e Yeshua. Essa citação de Paulo vem da lei oral, tá? Não temos nada assim relatado nas Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 4, temos assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Messias. Mas ainda assim, olha que interessante, ainda assim, nas gerações, tivemos arquétipos que já apontavam para o Messias Yeshua. Esse é o conceito de, entre aspas, Messias daquela geração ou de outra geração, algo assim. Em hebraico seria Mashiach Shebdor ou Mashiach Asher Bador. Messias daquela geração. Claro, isso é um conceito, pois Deus levantou esses arquétipos nunca para tomar o lugar de Yeshua, não é isso? Pois isso é apenas um conceito no sentido de função salvadora, como por exemplo Noah teve, função libertadora, Moisés teve função mediadora. Moisés, por exemplo, foi um mediador para o povo de Israel. José, filho de Jacó, também foi um grande arquétipo do Messias, como dizemos, Mashiach ben Yosef, que aqui no caso traz um conceito sobre um Messias sofredor. Porque José no Egito ele teve uma função salvadora. Deus o levantou naquela geração, olha aí, ó, Mashiach Shebdor.
naquela geração para trazer grande livramento, isso através dos processos de obediência, por aquilo que ele sofreu. Lembraram de alguém agora aqui, né? E o tempo passou, e já citei aqui alguns trechos do Novo Testamento, ou seja, chegou em um momento único na história, aí é um momento único na história, em que aí já é o Messias Yeshua que se manifesta como homem, no tempo determinado por Deus. Olha o que o Talmud diz no Tratado Sanhedrin, 97a. Convém que o mundo, aqui você tem que pensar o mundo no sentido dessa era, tá? Convém que o mundo exista por 6.000 anos. 2.000 anos de confusão, 2.000 anos de Torá e 2.000 anos dos dias do Messias. Então vejam bem, há 2.000 anos atrás Deus enviou o Messias Yeshua para inaugurar um novo tempo, uma nova aliança. Aqui foi levantado, entre aspas, um novo Elohim. Aqui foi levantado o representante de Deus. É o maior de todos, muito superior a Moisés. Deus enviou o Rei Messias, aquele que existe desde os tempos da eternidade e que é a primícia das obras de Deus, como vemos em Provérbios 8, do 22 ao 31. O Senhor me criou no início de seu curso, como a primeira de suas obras antigas. E este Messias que inaugurou esse novo tempo há 2.000 anos atrás, veio com o dever de representar Deus na terra, de uma forma semelhante a Moisés. Só que agora o Messias Yeshua veio com a tarefa de corrigir todo o universo, conforme já li em Êxodo, capítulo 7, verso 1. Esse é o mesmo conceito de Moisés posto como Elohim sobre Faraó, no sentido de Moisés estar na condição de representante de Deus, no sentido de Moisés falar as palavras de Deus e fazer as obras de Deus. E em relação a Yeshua, o próprio Moisés avisou que este novo enviado viria. Olha, aqui é Moisés declarando agora: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, ou seja, em meio aos judeus, semelhante a mim, a ele ouvireis. Olha lá, ouçam-no, escutai-o. Deuteronômio 18:15. Outro trecho: eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Aqui Deus está falando de Moisés. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18:18. Portanto, nesse novo tempo que foi inaugurado com o Messias Yeshua, há 2.000 anos, ele se tornou sim um profeta, como Moisés, semelhante a Moisés, embora este enviado seja superior a Moisés, pois Yeshua existe antes de todas as coisas. Então este ungido, este Mashiach ungido, se torna em nível de delegação divina semelhante a Moisés, mas ao mesmo tempo ele é o representante de Deus. Ele estava lá conduzindo o povo no deserto, ele estava lá no jardim do Éden. Yeshua é superior a todos os profetas. Moisés também foi profeta. Yeshua foi alguém que ao falar aqui na terra reproduzia ou reproduz, sempre reproduziu fielmente a mensagem que veio trazer, mensagem dada por Deus. E tudo o que ele falou, todos os seus feitos eram como se o próprio Deus estivesse ali falando ou agindo. Yeshua testifica isso ao dizer: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. Então Deus ungiu Yeshua com o seu Espírito, com o seu Ruach, para que ele fizesse as obras, as obras de Deus, como lemos em Isaías 61, verso 1. Temos nesse trecho aí de Isaías sobre isso, que são palavras que o próprio Yeshua declarou sobre ele mesmo lá em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para... E aí continua o texto. Mais palavras de Yeshua. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 5:19. Novamente aqui vemos uma semelhança com o arquétipo que foi Moisés. Claro que Deus é um, pois sabemos que apenas o Eterno é Deus.
Como o próprio Messias Yeshua explicou lá em João 17:3, acerca de Deus, acerca do Pai. E a vida eterna é esta, que reconheçam a ti somente como o único Deus verdadeiro, o qual enviou o Messias Yeshua. Então Yeshua, o Messias, é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através dele. A delegação divina sobre o Messias Yeshua é muito maior do que a que havia sobre Moisés. Pois Moisés teve ali uma função mediadora, mas Moisés intercedia apenas pelo povo. Já ao Messias Yeshua foi dada a tarefa de regenerar todo o universo, como rei, profeta e sacerdote. Essa restauração através do Messias Yeshua atinge de forma plena todo um plano espiritual e físico. Os rabinos falam que essa redenção atinge até mesmo todas as esferas mais sublimes do mundo espiritual, pois foi através do próprio Messias Yeshua que foram feitas todas as coisas que há nos céus, na terra, debaixo da terra, e tudo isso mesmo foi entregue a ele para que ele mesmo redimisse. Yeshua é aquele que traz a Geulah, a redenção completa. Isso em todos os níveis diferentes, nuances diferentes de sublimidades físicas, materiais, espirituais. E olha só que interessante, abri um parênteses aqui. Os próprios rabinos dizem, em especial Yitzhak Luria, que a alma humana é composta por 5 níveis de sublimidade: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá e Yeridá. Segundo os sábios, esse nível chamado Yeridá é a parte mais sublime da alma de uma pessoa, e que essa parte de nossa alma é de fato uma centelha da alma do próprio Messias. Claro que no meio cabalístico, se você estudar, esse ser aí considerado mediador é chamado de Adam Kadmon. O rabino Isaac Luria dizia que esse homem faz mediação, ou seja, a ideia é de que, agora pensa em Hashem, no eterno, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. De quem que são essas palavras aqui? Apóstolo Paulo. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Ele se manifesta na criação em todos os níveis através de um mediador, chamado por esses sábios de Adam Kadmon, que quer dizer homem primordial, ou Adam Kadmoni, homem original. E segundo esse conceito, dentro de cada um de nós existe um nível de alma chamado Yeridá. Olha só que profundidade. O que eu consigo enxergar a meio a tudo isso? Que temos uma centelha do Messias em nossa alma, e o Eterno quer ativar isso em nós. O Eterno nos quer unido a Ele através do Seu Filho, o único mediador. Por isso que o Messias em nós é a esperança da glória. Deus quer que estejamos conectados com Ele através do Messias Yeshua. Isso fala muito comigo e de forma ainda mais profunda, de que fato o Messias Yeshua é o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas assim como aconteceu no tempo de Moisés, onde no meio do povo tinham aqueles que não reconheciam a autoridade divina que Deus tinha dado a Moisés, e esses ousaram se interpor e desafiar Moisés, hoje em dia muitas pessoas estão agindo dessa mesma forma, falando que todo mundo pode ir sozinho até Deus, e que não precisam de mediador nenhum. Você não precisa de mediador nenhum, basta simplesmente cumprir a Torá. Dizem que basta somente orar a Deus e cumprir mitzvot. E fazendo um paralelo, com certeza esse também é um tipo de rebelião de Corá. Claro que o Messias Yeshua afunila nele ali, na ordem de Melquisedeque, toda a mediação e sacerdócio. Yeshua é o enviado de Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão. Mas vejam as palavras de Corá, junto com os que ele contaminou. Olha o que eles falaram para Moisés e também para o sumo sacerdote Arão. Ele não reconheceu a autoridade de Moisés como mediador entre Deus e o povo. Olha aqui, E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E eles disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Número 16:3. Essas são as palavras do próprio Corá e dos que estão contaminados por esse espírito, ou que foram contaminados por esse espírito. E foi por causa dessas palavras que Corá e todos esses sofreram juízo. Isso se assemelha muito com o que dizem por aí hoje em dia. Assim como na rebelião de Corá, muitos rejeitam a Yeshua, que antes professavam a fé no Messias. Yeshua tem abandonado o Messias. Não estão seguindo ao mediador estabelecido por Deus,
não estão escutando nem as instruções do próprio Moisés para seguir a este que é o representante de Deus, este Yeshua que é o Messias da casa de Israel. Muitos ainda preferem esconder seus ouvidos das palavras de Yeshua também. Mas se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Infelizmente, muitos, sabendo lá no fundo que todos os ensinos de Yeshua foram preservados, não querem se render completamente a ele. Preferem se manter em uma política de boa vizinhança. Muitos conheceram Yeshua, Jesus, mas depois trocaram ele por uma religião. Lembrando que quando eu falo aqui que Yeshua começou um novo tempo, isso não anula de jeito nenhum a Torá. Pelo contrário, isso não anula os profetas de Israel. Ao contrário, esse novo tempo se refere ao cumprimento das promessas de Deus contidas nas Escrituras. A nova aliança tem por base a Torá de Moisés. E esse novo tempo se refere à própria Torá de Moisés ganhando cada vez mais profundidade, mais plenitude na vida do judeu. E é chegando dessa maneira jamais vista para as nações da terra, para os gentios. Yeshua, através da sua morte expiatória como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguido de sua ressurreição por parte do Pai, selou todas as profecias com a sua obra. Ele selou todas as profecias relacionadas à restauração de Israel. Toda essa grande redenção universal com certeza irá se cumprir. Está selado. A diferença é que temos a chance de participar disso tudo, irmãos. Perseverando no caminho, amém? E sendo coparticipantes da natureza divina, aí as palavras do apóstolo Pedro, sendo transformados de glória em glória. Obrigado, irmão. Aleluia. E devemos lembrar que a pessoa que renega Yeshua abertamente, ou que substitui ensinos dele por ensinos de homens, ou pior ainda, que chega a fazer força, apregoando contra Yeshua, todos esses estão lutando contra o Elohim que Deus estabeleceu. Não adianta também simplesmente dizer, entre aspas, eu tenho Yeshua. Outro problema é chamá-lo de outro nome também, com o intuito de esconder o testemunho de Yeshua do judaísmo rabínico atual. Isso é um perigo. Aí mudam tudo o que Yeshua disse sobre quem ele é, o que ele ensinou, e pior, ainda proíbem os outros de lerem o que Yeshua e seus discípulos ensinaram. Isso daí é como cortar a própria cabeça e querer continuar a viver. Infelizmente, muitos que um dia creram em Yeshua por causa de um judaísmo construído em seus corações estão vivendo plenamente o mesmo tipo de rebelião que Corá teve contra Moisés, contra o Elohim do Eterno. Precisamos em toda a nossa jornada lembrarmos do conselho de João, Yohanan, discípulo de Yeshua. Peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Yeshua o Messias, vindo em carne. Assim é o enganador e o anti-Messias. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina do Messias e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina do Messias, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou seja, não é alguém que não conhece a Deus, é alguém que está trazendo uma doutrina contrária aqui. Não o recebais em casa, no sentido de lhe dar boas-vindas, de se associar com esses. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Todo esse trecho aqui corresponde a 2 João, capítulo 1, do verso 5 a 11. E o destino desses que combatem o Messias Yeshua e que não se arrependem será amargo. A carta inteira de Judas, o emissário, aquela carta que tem ali antes do livro de Apocalipse, ou da carta de Apocalipse, enfim, trata sobre pessoas semelhantes a essas que combatem Yeshua e seus ensinos, seja de forma direta ou indireta. Judas, o emissário, os descreve como maus obreiros, que se vestem de anjo de luz, mas cujo interior é trevas. Na carta de Judas diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim
e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Judas 1:11. Então temos que guardar o coração em meio aos processos da nossa caminhada com o Eterno, para não perdermos também a bênção da unidade do povo de Deus. Às vezes o cara começa a entrar na carne, começa a abrir brecha, receber ataques, voltar a pecados, porque ele vai perdendo essa bênção no coração dele, em relação à unidade do povo de Deus, em torno ali do Messias Yeshua. Porque esse lugar, entre aspas, é um lugar poderoso, é um lugar de sabedoria, força, beleza, vitória. Lembrei das Sefirot. Não podemos cair no engano que muitos têm carregado em seus corações, que é um engano muito forte, que está cada vez ganhando mais força, é o engano da uniformização da fé. Como assim, irmão? Muitos têm crido em uma uniformização da fé para todos os crentes, através de um judaísmo, às vezes de um estilo mais conservador, ou até meio que ortodoxo, isso tendo Yeshua ali, mas com uma visão equivocada de que toda congregação que pertence ao corpo do Messias tivesse que aderir a um modelo desse para estar certo. Está errado, isso é engano. Seja uma sinagoga ou seja uma congregação evangélica, por exemplo, precisamos entender de fato o que é o novo homem que Deus está desenvolvendo. Em meio a tudo isso, o novo homem consiste em judeus e não judeus unidos no Messias Yeshua. A restauração não é judaizar a igreja. A igreja é o corpo do Messias. Aí ficam separando igreja versus judaísmo. Irmãos, a igreja tem como base o povo de Israel. Ela foi edificada através do Filho de Deus, Yeshua, ele é judeu. Através dos seus apóstolos e discípulos, todos judeus. A edificação da igreja é através da revelação que esses judeus tiveram, principalmente o apóstolo Pedro, de que Yeshua é o Messias, o Filho do Deus vivo. Deus ele não quer judaizar o corpo do Messias. Ah, mas na época lá de Paulo, dos apóstolos, tinha Bimá, tinha a arca, tinha o rolo, então tem que ser tudo assim, que senão está errado. Claro que não, isso daí é engano. Deus quer o seu povo em unidade. As pessoas parecem que esquecem, o corpo tem cabeça, que é o Messias Yeshua. Muitos entram em idealismo, onde começaram a separar em Yeshua, judaísmo e igreja. O que é isso? Igreja, sim, é um termo grego que está ali no Novo Testamento, mas que está totalmente atrelado ao juntamento do povo de Israel. O importante é a narrativa canônica, não adianta ficar na letra, irmão. Daqui a pouco está falando assim, não, é que lá os gentios eram convertidos ao judaísmo e não a Deus. Que é isso? Então, da mesma maneira que o povo de Israel estava congregado, ajuntado no deserto, no livro de Êxodo, essa é a Carral de Yeshua. A Carral de Yeshua não nasce em Atos 2, ela é capacitada em Atos. Ela é edificada e não originada. Ela é edificada através de Yeshua. Qual que é o nosso único fundamento? Yeshua. Mas a base é o povo de Israel e as promessas dadas aos patriarcas. Amém? A igreja começa a se desenvolver através de quem? Remanescentes israelitas, que tiveram a revelação que Yeshua é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, em uma nova dinâmica jamais vista, Deus começa a alcançar, pela nova aliança, pela obra do Messias Yeshua, as nações da terra. Precisamos sempre prosseguir com a restauração, amém? Sem querer tirar as diversas congregações de suas vocações. O corpo tem cabeça. Não sou eu o cabeça, não é Sarel. Isso daí é espírito de Corá. Cada congregação que faz parte do corpo do Messias tem que ter Yeshua como cabeça e devem permanecer cada uma na sua vocação. Sim, restaurando os pilares da fé, mas sem sair da sua vocação. Estamos aqui como restauradores das bases apostólicas e proféticas, mas isso não tem a ver com formato congregacional. Uniformização da fé através de um conceito judaizante é engano. E muitos estão afundados nisso. E mesmo com Deus ali movendo as situações a fim de gerar desilusão nessas pessoas, elas preferem não dar o braço a torcer. Antes se mantém ali na teimosia. E esses movimentos crescem muito na internet. E sim, vamos perseverar em arrancar da vida de nossos irmãos todo e qualquer antissemitismo e teologia da substituição, amém? Porque isso também está associado ao quê? Espírito de Corá.
que se levanta contra as escolhas de Deus para com seu povo Israel. Olha aí. Então muitos têm a Yeshua, aí já é um outro aspecto. Muitos têm a Yeshua, mas têm usado a Yeshua para dizer que Israel não é mais o povo escolhido. Eles usam a igualdade, olha aí, de poder mergulhar ali na vida de santidade, usam a igualdade que cada pessoa tem disponível ali, esse acesso a Deus através de Yeshua, para dizer, não, agora não tem mais Israel como nação eleita. Aí dizem, em Cristo isso acabou, não há mais um povo escolhido. Ó, escute, ó, preste atenção. Todos podem se chegar a Deus através de Jesus Cristo. Ok, está certo. Por isso, em Cristo não há mais um povo escolhido. Errado? Espírito de Corá. Aí dizem, pega aquele trecho, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas o Messias Yeshua é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E aí, apregou através desse verso, Israel perdeu a sua eleição como povo, ou não existe mais um povo escolhido, Deus não tem mais nenhuma nação eleita. Errado. Não se pode usar escritos que falam de unidade. Isso aqui são escritos que falam de unidade, de igualdade quanto ao acesso a Deus. Em Yeshua, aqui está falando sobre o imergir na santidade. Está falando sobre o imergir no Messias Yeshua. E aí usam esses trechos para pregoar mentiras ou enganos de que a igreja substituiu a Israel nos planos de Deus. Espírito de Corá. Devemos fazer valer sempre todas as palavras do apóstolo Paulo, que também diz, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antemão conheceu. Romanos 11, 1 e 2. E aquele trecho de Colossenses que eu li ali, Colossenses 3, versos 11 e 12, a forma correta de se entender esse texto é olhando com sinceridade para um todo, principalmente no que se refere às cartas do apóstolo Paulo. Tem um outro trecho da carta aos Gálatas que fala do mesmo conceito aí, conceito parecido, de igualdade, de acesso a Deus, que fala lá em Colossenses 3, 11 e 12, onde Paulo aqui está tratando o quê? De vida de unidade com o Messias, de unidade entre os irmãos, dentro ali da salvação que Yeshua oferece. Paulo está tratando ali sobre filiação de Deus, dizendo que os gentios também recebem essa filiação. Através do Messias Yeshua. Gálatas 3, do verso 26 ao 29, diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Yeshua Messias, pois os que no Messias foram batizados, do Messias se revestiram. Nisso não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um no Messias Yeshua. E se vocês são do Messias, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 26 ao 29. Podem ver que fica nítido aqui que está sendo falado sobre igualdade no que se refere a poder de Deus para se tornar filho de Deus. Igualdade em relação ao acesso à salvação. Nisso sim existe igualdade, independente se a pessoa é homem ou mulher, olha aí. Se é judeu ou gentil, escravo ou livre. Mas a partir do momento que o gentil no Messias Yeshua se converte ao eterno de Israel, ele é enxertado em Israel. E aí sim ele se torna coparticipante das promessas dadas a quem? Ao povo judeu. Ele não tinha patriarca, agora ele tem patriarca. Ele não tinha uma legislação divina, agora ele tem. Então a teologia da substituição tem como base o espírito de Corá. E isso precisa mudar. Por isso precisamos continuar levando adiante a restauração para o corpo do Messias, para Israel, vigiando sempre para nos mantermos na vontade de Deus, firmes com nossas raízes somente em Yeshua e na sua palavra, nos aprofundando sim nos oráculos de Deus, dado aos israelitas, mas crendo em Yeshua de forma completa, como Pedro disse no breve comentário da Paraxá essa semana. Precisamos continuar crendo em Yeshua de forma completa. Precisamos de sensatez, coerência, para trabalhar com equilíbrio pela unidade, pela saúde espiritual do corpo do Messias, sempre prevenidos para não perdermos aquilo que temos realizado com esforço, mas que venhamos receber completo galardão. Em nome de Yeshua. Amém, amém. Baruch Hashem.